Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. E o título desta quarta-feira é A Salvação Completa. O versículo é 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, primeiramente, por mais um dia. Na verdade, nós devemos te agradecer todos os dias por tudo que o Senhor tem nos dado, desde nossa saúde física, até a nossa saúde espiritual, nossa saúde emocional, da alma. O Senhor tem cuidado de nós e mesmo nos sofrimentos, nas coisas que nos ocorrem, nas dificuldades, o Senhor tem estado ao nosso lado. Mesmo quando nos falta fé, mesmo quando nós somos desobedientes à Tua palavra, à Tua unção, o Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor permanece em nós e o Teu Espírito geme para nos fazer vencedores, para nos levar a completar a salvação, a plena filiação. Senhor, nós não somos dignos nem nunca seremos, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor ainda tem insistido conosco e nós temos recebido graça sobre graça. Temos recebido a Tua palavra cheia de riqueza, cheia de vida, cheia de espírito. E realmente, Senhor, nosso coração está cheio de gratidão por isso. Obrigado, amado Senhor, por tudo o que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então, título desta quarta-feira, a salvação completa. O objetivo desses áudios, irmãos, e continuam até o Senhor permitir, na verdade é para nos ajudar a entrar, a cavar as riquezas que a palavra de Deus nos entrega. E principalmente nos entrega através da palavra profética. Então, nós estamos nas epístolas de Pedro, e se você olha para trás, quantas riquezas o Senhor nos deu quando nós estudamos, Estudamos é modo de falar, as epístolas de João, o Evangelho de João. Sempre que nós tivermos um coração vazio, no sentido de ser pobre em espírito, um coração desejoso da palavra de Deus, Deus vai nos encher. Se nós formos pessoas arrogantes que acham que conhecem todas as coisas, isso aqui eu já vi, aquilo ali eu já sei, na verdade nós nunca vamos receber das riquezas de Deus, porque nós estamos cheios. Nós vimos isso em Lucas, na oração de Maria. Ela diz: derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, isso aqui se aplica ao que o Senhor Jesus fala. Eu li os versículos 52 e 53 de Lucas 1. Isso aqui se aplica ao que o Senhor Jesus fala em Mateus 5, quando ele diz que dos pobres em espírito, que lá na tradução de João Ferreira de Almeida é usado humilde, mas a melhor tradução é pobre. Do pobre em espírito é o reino dos céus. Por quê? Porque ele é desejoso da palavra de Deus, e ele está sempre com o coração aberto, ele tem reverência à palavra de Deus. Logo, o Senhor o enche de bens, mas aqueles que são ricos, aqueles que acham que não precisam de nada, que têm o mesmo coração como Laodiceia, esses o Senhor despede vazios. Então, que todos nós tenhamos esse coração com relação à palavra de Deus, Tem muitas riquezas aqui que nós precisamos explorar, e quanto mais você escava, quanto mais você explora, mais o Senhor te dá. Muito bem, acho importante essa introdução. Vamos então voltar a 1 Pedro, versículo 5 que nós lemos, e diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa aqui é a plena filiação, é a salvação completa, é quando corpo, alma e espírito
são totalmente transformados, né? O nosso espírito já foi salvo, a nossa alma tem sido salva, e no futuro, a parte final da salvação é a redenção do nosso corpo, a transfiguração do nosso corpo. Isso vai se revelar no último tempo, mas o tempo de hoje é para a salvação da nossa alma, e isso é importante nós entendermos. Então, o apóstolo Pedro, ele diz, né, no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir o entendimento? É o mesmo princípio que Paulo fala em Romanos 8, de colocar a mente no Espírito. Eu vou explicar até lendo aqui no Alimento Diário, página 43, o significado de cingir. E veja como é importante nós entendermos isso. Porque a nossa mente, normalmente, ela não está cingida. Ela corre solta. Ela faz o que ela quer. Nossos pensamentos, eles correm soltos. E por causa disso, muitas vezes nós aceitamos na nossa mente as mentiras de Satanás, porque a nossa mente não está cingida. Então vamos entender o que significa isso. Página 43, segundo parágrafo. Na época de Pedro, as vestes talares eram as vestes normalmente usadas, agora não estou lendo, estou explicando, né? As vestes que normalmente eram usadas pelos sacerdotes, aquela veste longa que ia até os pés. Na época de Pedro, as vestes talares, que eram longas e soltas, atrapalhavam o trabalho, dificultando os movimentos. Por isso, os trabalhadores precisavam cingir-se com uma cinta para poder trabalhar. Com nossa mente ocorre algo semelhante. Ela não pode ficar solta e livre para pensar o que quiser, mas precisa ser cingida e governada por Cristo. Agora ficamos mais esclarecidos ao ler: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A graça mencionada no mesmo versículo refere-se à salvação completa de Deus preparada para o homem. Devemos depositar nesse fato toda a nossa esperança, uma esperança viva que não se limita às coisas da terra. Vamos trabalhar nesse versículo. Então, veja só, o que significa esse cingir, primeiramente? Então, porque as roupas eram longas, eu não sei se você, acho que dá para dar esse exemplo. Você talvez já tenha tido uma calça jeans, ou mesmo uma calça social, que você precisava colocar uma cinta. Senão a calça ficava caindo, porque ainda estava um pouco larga. O que quer dizer isso? Você prendia a calça com a cinta, daí o cingir-se, para que ela não caísse. Aí ela ficava firme, ela ficava exatamente onde ela precisava ficar. A nossa mente, irmãos, é algo muito parecido. Se nós deixarmos a nossa mente livre, solta, como eu disse, Satanás vai bombardeá-la. E ela vai aceitar muitas, não só mentiras, mas influências malignas. Para nós pensarmos aquilo que nós não queremos, para nós fazermos aquilo que nós não queremos, porque a porta da nossa alma é a mente. Através da mente é que se aciona a emoção e também a vontade. Agora, isso se a nossa mente está solta. Agora, se a nossa mente está cingida, e você vê algo que é relacionado ao pecado, porque a mente está cingida, aquilo que você viu, aquela sugestão que veio para sua mente, aquele pensamento, ele não desce, entre aspas, para o seu coração. Ele não dá fruto. Tem um ditado, eu não sei se nem se pode se chamar de ditado, mas eu acho sempre muito interessante, que você não pode impedir que os pássaros voem na sua cabeça, né, ou em volta da sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho nela. É basicamente isso. Então, você está na rua, você olha para alguma coisa, ou vem alguma informação para você, ou você passa uma situação de nervoso, você não pode impedir que as situações aconteçam ao seu redor. Você pode impedir que essas situações
penetrem em você e mudem você ou influenciem você. Como? Isso Paulo fala em Romanos 8. Como nós cingimos a nossa mente? Colocando a mente no Espírito. Então, se eu aprender a colocar a minha mente no Espírito, aí a minha mente vai estar cingida. Então, como é que a gente coloca a mente no Espírito? Aí Paulo também desenvolve isso em Filipenses. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha só, a verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, você coloca no seu pensamento aquilo que é verdadeiro, o que é respeitável. O que é isso? A palavra de Deus, as coisas de Deus. Então por que nós fazemos a imersão? É exatamente para colocar nossa mente no Espírito e inculcar a palavra no nosso coração. Quanto mais da palavra estiver no nosso coração, mais a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. É o que o versículo 7 fala. Ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, é uma questão de você e nós começarmos a dirigir a nossa mente para o Espírito, pensando na palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus. Tem louvor aqui, fala, se algum louvor existe, você pode aplicar isso ao louvor, aos hinos. Então você se concentra cantando, você louvando, no momento que você está lendo a palavra, leia concentrado, não leia simplesmente no celular para você distrair com a chamada de WhatsApp ou qualquer outra chamada. Tenha concentração, lembre-se, se você não aprender a cingir a sua mente, se você deixar a sua mente solta, você vai ser terreno fértil para Satanás. Sua mente vai abrir a porta para Satanás entrar no seu ser. Agora, uma vez cingida, a porta está fechada. Outra coisa, voltamos para o versículo 13. O que Pedro está falando? Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O que Paulo fala sobre ser sóbrio? Ele fala de se encher do Espírito e não do vinho desse mundo. Essa sobriedade espiritual, ela está em contraposição à embriaguez do mundo, à sonolência que o mundo causa a nós. Porque esse mundo é exatamente como o vinho. Ele visa nos embriagar, nos deixar sonolentos quanto à vontade de Deus, quanto às coisas de Deus. E aqui Pedro diz: se você cingir a sua mente, você vai ser sóbrio. E mais, ele ainda diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz respeito ao quê? A nossa esperança está na volta do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, muita coisa vai ser nos dada de graça. Quer dizer, algo que nós não éramos merecidos, mas nós vamos obter. E ainda mais, com o versículo 14, como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que são essas paixões? As paixões que há no mundo. Aquilo que tira a nossa mente do Espírito. E veja, preste atenção em como Pedro diz. Ele fala se moldar as paixões. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso coração já está tomado por algumas coisas que nós fazemos, que nós gostamos, coisas, principalmente coisas do mundo. Você acaba se moldando a elas. Pedro ainda diz: essas coisas vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, não podem ter agora. Mais uma vez, precisa de uma mente cingida. Do contrário, se a nossa mente for solta, aí vai entrar muitas coisas no nosso coração
E essas coisas vão moldar paixões, talvez paixões antigas, que você e eu nós tínhamos quando nós ainda não éramos convertidos. Quando você vê que isso está se formando, isso é um sinal de alerta. O que João disse na sua epístola, na sua primeira epístola? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quando você ama, você se molda a elas. E ainda mais, né? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Então, querido irmão, querida irmã, lembre-se, quando você abre a sua mente para as coisas do mundo, muitas coisas vão penetrar no seu coração para tomar a sua alma, mente, vontade e emoção. Muitas paixões vão se revelar para moldar você a elas e embriagar você para que você não veja corretamente as coisas de Deus, para que você não seja sóbrio. E o que o apóstolo Paulo nos diz, para nós sermos sóbrios e vigilantes. O próprio Senhor Jesus disse isso: a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Por que ele está dizendo isso? É para colocar a mente no espírito. Quando você está orando, você está vigiando. Está colocando a mente no espírito. Quando você está fazendo imersão, colocando a mente no espírito. Enfim, tudo para que nós tenhamos o entendimento cingido. E quanto mais isso acontecer, mais da revelação de Jesus Cristo você vai ter. Mais você vai conhecer o Senhor. Porque uma coisa é o que Pedro diz aqui: esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando da revelação, da volta do Senhor. Mas, se você coloca sua mente no Espírito, se você é alguém que está recebendo a palavra, você também está recebendo muita revelação de Jesus Cristo. Você está recebendo muito, você está conhecendo quem é o Senhor. E isso, cada vez mais, vai fazendo com que no seu coração, Ele habite ricamente, que Ele seja o cabeça da sua vida, da sua casa. Então, irmãos, veja quanta riqueza. E ainda há muito mais coisa a ser explorada aqui na quarta-feira, que não dá tempo, né, de entrar por causa exatamente do tempo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos escavar a palavra de Deus com fome, com sede. Se nós sentarmos diante da palavra já cheios, né? Se você é uma pessoa, se você almoçou, comeu bem, pode colocar qualquer banquete diante de você, você já está, entre aspas, está cheio, você não vai querer comer mais nada. Se nós estamos cheios das nossas coisas, das coisas do mundo, ou mesmo de um conhecimento, que é aquele conhecimento que torna arrogante, soberbo, que Paulo fala em 1 Coríntios 8, saber ensoberbece. Se nós estivermos cheios desse conhecimento, nós também não vamos conseguir extrair as pepitas da palavra que Deus nos dá. Então nós precisamos mudar completamente o nosso coração, sendo pessoas pobres em espírito, para cada vez mais receber dessas riquezas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.